Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 6º painel da SMF de 2023. Eu sou a Maria Fernanda, estou aqui com o João Pedro Veiga e é com muita honra que recebemos Fernando Rodrigues, da B3, e Caio Sartori, gestor macro da Trust, para falarmos sobre as oportunidades e o mercado de renda fixa. Fernando, Caio, muito obrigada pela presença. Vocês gostariam de começar falando um pouco sobre a trajetória de vocês? Boa tarde pessoal. Obrigado, agradeço o meu nome da B3, o convite, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu sou o Fernando, estou na B3 há pouco menos de 2 anos, como funcionário B3, né, mas eu sou investidor das antigas, daquele que frequentava o Pregão Viva Voz, então sou da época dos Maias, mais ou menos, nesse mercado. E estou na área de educação agora na B3, então a gente tem toda uma área de gestão de conhecimento sobre os produtos do mercado, sobre tudo o que está acontecendo, né, no mercado de capitais, sobre infraestrutura, e a gente procura passar esse conhecimento para as universidades, para as ligas, para quem nos procura lá. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, que a gente sabe que é um local que formou e vai formar muitas cabeças brilhantes ainda do mercado financeiro. Obrigado. Bem, primeiro, obrigado Fernando aqui, obrigado a toda a Liga, boa tarde, meu nome é Caio Sartori. Eu comecei minha trajetória também numa liga dessas na IBMEC ainda, então não faz muito tempo que eu estava sentado aí. E faço gestão de multimercado já faz mais de 10 anos. Comecei minha carreira na Pacífico, depois para a Gap, depois ajudei a fundar a Vista Capital e me juntei a Trucks, a parte de gestão macro, no começo desse ano. Acho que é basicamente isso. Não, perfeito, obrigado, gente. Acho que para começar, assim, acho que seria legal da gente então ter uma introdução das casas, falar um pouco mais do institucional da B3 e da Trust, e aí depois, se o Caio já puder emendar uma questão mais de perspectiva de juros no Brasil, que enfim a gente acabou de começar com corte na última reunião do Copom de 0,5, e aí acho que seria legal a gente entender um pouco da sua cabeça, de como está o seu pensamento para as próximas reuniões e de futuro aí para o cenário de renda fixa no Brasil. Bem, sobre a Trucks, eu acho que qualquer dúvida a gente tem até já o nosso espacinho ali para tirar mais dúvidas na frente, mas a gente é uma casa bem conhecida no mercado, já está há muitos anos aí. Na verdade, foi fundada pelo Bruno Garcia e pelo Tovar, já vindo desde a Arx, então já é uma história de décadas juntos trabalhando. E hoje a gente é uma empresa de quase 12 bi sob gestão. Dentre os produtos tem a parte macro, que eu e o Guilherme Forro somos responsáveis pela gestão macro. E tem também os fundos long base e o Valor, que é um fundo long only, né? Ou seja, fundos comprados em ações no Brasil. Já sobre a sua pergunta de renda fixa, eu acho que, falando um pouco sobre política monetária no Brasil, é bom a gente dar um passo para trás e lembrar o que foi feito, né? Desde o Covid, né? A gente teve os 2 maiores choques que a gente pode lembrar. Acho que o primeiro foi o choque da guerra da Rússia e do Covid, então você afetou desde supply chains no mundo inteiro, parte logística, que subiu o preço de tudo, de todas as mercadorias, teve isso afetando também com fertilizantes na guerra, preço de comida. Então a inflação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, não podia deixar de ser verdade, também explodiu. E o Banco Central, logo depois do Covid, com tudo fechado, cortou os juros até 2%. A inflação ali em março 21, já no pós-Covid, já estava rodando mais ou menos a 5%. Isso torna um juro negativo real, né? Você pega o juro nominal diminuindo a inflação, o teu juro real era negativo. Isso é uma coisa muito rara no Brasil. Não tem muita história de juro real negativo no Brasil. Aí cabe, obviamente, a discussão acadêmica, se isso foi o passo correto ou não do Banco Central, mas o que importa é que aconteceu. A inflação explodiu, foi para quase 13%, e os juros acompanhou, obviamente atrasado, mas foi até 13,75%, que é um juro bastante alto, até o final do ciclo, no final do ano passado, né, perto de outubro, novembro. Dentro desse contexto,
o que aconteceu é que você teve esses choques que afetaram a inflação, e eles começaram a decair com o tempo, né? Os preços ficam parados e o efeito base acontece, a inflação começa a tender para baixo. E quando o Banco Central colocou esse juro próximo a 14, você teve alguns efeitos também de corte de imposto por parte do governo em administrados, né, em gasolina, por exemplo, e a inflação começou a ceder bastante, tanto pela parte de administrados, quanto em todas as outras métricas. E a gente, lá na Trucks, a gente acreditava que a inflação ia cair de forma bem forte ao longo desses últimos meses. Um dos grandes vetores dessa inflação para baixo, que surpreendeu o mercado inteiro, inclusive a gente que era, de certa forma, otimista, foi essa inflação de comida caindo muito. A gente tem uma expectativa que a inflação de comida nesse ano seja zero, que é um ótimo número e ajuda bastante todos os outros componentes. Então, o Banco Central, ele, até pouco tempo atrás, ele estava falando de alta de juros ainda. Sendo que lembra que em 2021 a gente tinha um juro real negativo. Sendo que agora, no começo do ano, a gente estava indo para um juro real de 10%. Ninguém imaginava que a gente chegar no juro real de 10%. Esse é um juro real que, acho que para qualquer contexto acadêmico ou para o mercado financeiro, você vai perguntar, todo mundo vai te responder que é um juro real bem restritivo, em que a economia vai desacelerar com esse juro real. Então, lá na Trucks, a gente ficou com esse viés otimista em renda fixa ao longo do primeiro semestre inteiro, achando que o Banco Central ia conseguir, de certa forma, sair desse viés de alta e cortar os juros. Eu acho que eu vou parar por aí, que eu já me estendi bastante, mas acho que a gente está começando um ciclo disciplinado, um ciclo de corte de juros que é coerente com os fundamentos, e não deve ser exagerado. O Banco Central indicou que cortou de 50, indicou que os próximos cortes provavelmente serão de 50, muito provavelmente. Então a gente acha que esse é o caminho correto, é o caminho que deve ser seguido. Acho que o Banco Central está fazendo um bom trabalho nisso. Deixa eu falar um pouquinho da B3. Não sei se todo mundo conhece. A gente recebeu uma turma de vocês lá no início do ano, visitando a gente lá na B3. Alguém que está aqui hoje esteve lá no começo do ano? Não? Não? O João teve lá. Legal. Bom, a B3 a gente costuma falar que é uma empresa que tem uma história mais do que centenária, né? Porque a gente é a evolução das bolsas de valores que existiram no Brasil, né? E essa história começa em 1850 aqui no Rio, 1890 lá em São Paulo. A gente vem nessa evolução até chegar a ser a B3. Mas, por outro lado, a gente é uma empresa super nova, né? Com essa formação que a gente tem hoje, com esse nome, inclusive, de B3, que muita gente ainda não acostumou, muita gente ainda chama de Bovespa, né? A gente tem 6 anos, foi em 2017 que se fundiu BMF Bovespa com o CETIP e se formou a B3. Então, uma empresa, por um lado, mais que centenária, por outro lado, uma empresa super nova. E dessa fusão que criou a B3 para cá, a gente tem construído uma cultura muito bacana, muito moderna na empresa. Então, a B3 de hoje, nesse sentido, é muito diferente da antiga BMF, Bovespa, da BVRJ, de todas as bolsas que se compuseram para formar a B3. Né? Então, tem uma cultura moderna, uma gestão muito moderna, na parte de pessoas, né, pessoal nosso, as meninas do RH estão aqui depois para conversar com vocês, quem quiser falar um pouquinho sobre carreiras na B3, elas estão aqui para ajudar. A gente tem uma gestão super moderna também, no sentido das pessoas. Então a gente tem ganho vários prêmios, né, GPTW, melhores lugares para trabalhar, melhor empresa de serviço financeiro para as mulheres trabalharem. Então, está se criando uma cultura, se solidificando uma cultura muito bacana lá dentro da B3. Então, nesse ponto de vista, a gente é uma empresa muito moderna, apesar de ser essa empresa centenária. A gente tem mais ou menos 3 mil funcionários hoje, e a gente é uma empresa de serviços financeiros, mas também é muito uma empresa de tecnologia, né? Hoje toda a negociação, todo o mercado é baseado em tecnologia. Então, a B3 é essa infraestrutura tecnológica também, aliado a essa cultura de pessoas super bacana que a gente tem lá. Bom, a próxima pergunta será direcionada a você, Fernando, mas Caio também, fique super à vontade para complementar. No primeiro semestre, o fluxo estrangeiro na B3 foi muito grande. Por que o investidor estrangeiro acreditou mais no mercado brasileiro do que o doméstico? Boa pergunta, né? Eu não acho que o investidor estrangeiro acreditou mais do que o
investidor doméstico, mas na verdade a gente tem uma presença do investidor estrangeiro muito forte historicamente no nosso mercado, né? Em algumas classes de ativos chega a quase 50% do mercado ser negociado pelo investidor estrangeiro. Então, esse ano a gente refletiu isso, né? Talvez o investidor estrangeiro estivesse esperando algumas definições do ano passado para cá, que ocorreram, né, de política fiscal principalmente, aquelas dúvidas com o novo governo e tudo mais, e algumas dessas definições aconteceram, algumas dúvidas se foram esclarecidas, então talvez tenha feito o investidor estrangeiro chegar um pouco mais forte. O nosso fluxo no primeiro semestre foi muito bom, realmente foi mais ou menos 18 bi de reais positivo entre janeiro e junho, mas se a gente olhar para 2022, foi o dobro praticamente disso em 2022, no primeiro semestre, né? Então, como o Caio estava lembrando aqui, a gente teve toda a questão da guerra da Ucrânia acontecendo, as commodities disparando, então, no começo de 2022 veio mais fluxo do investidor estrangeiro até do que esse ano, mas esse ano realmente está muito bom. Mas eu vejo dessa maneira, né? Algumas coisas estavam represadas por conta de mudança de governo, indefinições de políticas monetária, fiscal, enfim, se espaireceram um pouco essas nuvens e aí o investidor chegou mesmo com dinheiro. Se você olhar o fluxo mês a mês, né, o fluxo ficou bem forte positivo em janeiro e junho. Esses 2 meses concentraram quase a totalidade desse fluxo positivo. Então, a gente pode pensar em algumas coisas. Em janeiro a gente estava na Bovespa, eu também falo Bovespa de vez em quando, gente. A gente estava com o Ibovespa 104 mil pontos, né? Então, muita gente considerando o mercado brasileiro bastante barato. E o mercado brasileiro, comparado com os outros emergentes, oferece uma situação boa de investimento, né, para o estrangeiro. A gente talvez compare com o México, que andou um pouquinho mais rápido que a gente, mas os outros emergentes ficam um pouco para trás quando o investidor estrangeiro olha para onde ele vai investir nesse tipo de mercado. Então, acho que a gente está numa posição boa para receber esse fluxo e deve continuar esse peso do estrangeiro que nunca mudou, historicamente sempre foi forte, acho que deve continuar aqui também. Eu concordo 100% com o que o Fernando disse, acho que a redução de incerteza no Brasil é muito importante, mas colocando também no contexto global, se você for ver, esse ano você já teve inflow de fundos dedicados a emergentes, para bolsas emergentes, na verdade, de mais ou menos 90 bi de dólar. Lembrando que a figura que o Fernando trouxe aqui de 17, 18 bi de reais, né? Então, assim, dentro da esfera global, assim, dando um passo para trás e pensando o que é o Brasil dentro do mundo inteiro de investimento, ele é peanuts, né? Assim, é muito, muito pequeno em relação ao resto. Então, quando você tem um fluxo desses fundos que são quase passivos, né? Ele já tem uma atribuição que cada país tem seu share dentro da cesta, o Brasil tem um peso ali, então é natural que caso você tenha um mercado mais benevolente, querendo tomar mais risco emergente, que foi o que aconteceu ao longo desse primeiro semestre, o Brasil acaba se beneficiando na maré, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você vai ver, o Fernando trouxe muito bem México, os países da América Latina como um todo foram muito bem nos últimos meses, não foi só uma questão, acho que o Brasil teve uma questão de alfa, de estar barato, que é o que o Fernando trouxe, que é muito importante, mas também eu acho que é importante lembrar que o global talvez seja tão ou mais importante dentro de toda essa discussão o que o gringo está fazendo, né? Não, obrigado, gente. Agora, acho que fazendo uma mais direcionada para o Caio também, de novo. Enfim, no início desse ano a gente teve um novo governo, com novas políticas econômicas, novas políticas fiscais. E assim, o governo tentou passar muitas coisas no Congresso, algumas não conseguiu, mas o governo tem um grau ali de definição grande nos rumos da economia brasileira. E então eu queria te perguntar qual é a sua visão, como você vê que as oportunidades, quais são as oportunidades que você vê na renda fixa que podem ser criadas nos próximos meses, no próximo ano, tendo em vista também que vão ter duas pessoas que vão ser indicadas pelo governo no final do ano, que vão, de certa forma, ali, direcionar também melhor o rumo dos juros no Brasil.
mais entender a sua cabeça para o cenário nacional e sob essa ótica de mudança de governo e de novas políticas econômicas. Eu acho que é sempre importante lembrar assim, que nos últimos anos, infelizmente, para você ter alguma opinião sobre macroeconomia em Brasil, você tinha que ter uma opinião política, né, no final. Assim, todos os economistas ou gestores tinham que acabar se tornando analistas políticos, se tratando especificamente de Brasil. Isso é uma coisa bem chata. Se você está estudando economia aqui, vai achar que vai parar por aí, não é assim. E aqui no Brasil, acho que o começo do ano foi bem interessante, porque começou esse governo e trouxeram um novo arcabouço fiscal, né, toda essa discussão do que vai acontecer com o fiscal do país, etc. E trouxeram um plano que acho que qualquer pessoa que olhe com detalhe ou tenha lido pessoas que entendem bastante o assunto vão concluir de que não é o ideal, né? O arcabouço fiscal nunca não é aquilo que vai fazer nossa trajetória de dívida convergir no longo prazo, mas em tratando de mercado, a gente tem que pensar no que o mercado esperava, né? O que o mercado estava com medo. O mercado estava com medo de a gente voltar ao que seria a média de gasto do governo do PT, o governo de esquerda, quando ele estava no governo. Seria 6% real de gasto, do crescimento de gasto todo ano. E quando você cria esse arcabouço fiscal, você cria uma âncora no país. Você tira, dentro da distribuição de probabilidades, o cenário pior para o fiscal, né? Você pode não estar indo para o melhor, que está longe da discussão. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma plataforma de governo de gastar mesmo, de distribuir, etc. Então, dentro dessa realidade imposta política no Brasil, eu acho que a nossa conclusão naquele momento foi que foi um evento importante para reduzir as caudas para o Brasil, os cenários de estresse do Brasil. E olhando para frente, o que se desenhou foi um congresso protagonista, como aconteceu já nos últimos anos, talvez, desde o Rodrigo Maia. A gente viu um congresso muito mais protagonista em todas as decisões. Isso é importante, e o congresso tem se mostrado uma certa âncora em todas as discussões, seja relacionadas a fiscal, seja em pauta econômica, o que é positivo para o Brasil. Isso foi um vetor importante para que a gente ficasse otimista em Brasil ao longo do primeiro semestre. E o próprio ministro Haddad também surpreendeu positivamente na capacidade de negociar com o Congresso e fazer essa ponte entre o que a pauta econômica liberal, a pauta econômica deveria ser razoável, e as pautas da própria chapa política do governo. E agora, para a segunda parte da pergunta, que seria as indicações do governo no Banco Central, né? Eu acho muito importante, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter, não a primeira vez, mas assim, vai ser a primeira vez que o mercado vai ter que se confrontar com o Banco Central, que é independente, porém com uma suposta maioria de pessoas indicadas do atual governo na composição. Eu acho que em termos de oportunidade para renda fixa, isso demanda mais prêmio de risco na curva de juros. Eu acho que a discussão de inflação à frente acaba ficando complicada, porque imagine se um cenário em que a inflação sobe, tanto faz, por uma questão de um choque externo, o preço de alimentos sobe, você tem uma seca, e normalmente o Banco Central tem que atuar para reduzir os efeitos secundários sobre a parte que é mais núcleo da inflação, a parte mais relacionada a serviços, mais relacionado ao PIB, ao hiato do produto. E eu acho difícil o cenário em que esse possível board, esse possível conselho do Copom seja tão proativo para reagir a essas primeiras pressões inflacionárias. Eu diria que eles vão ficar mais complacentes com qualquer choque de inflação e ver o que vai acontecer. Esse é um jogo perigoso, se tratando de Brasil especificamente. Então acho que é um cenário que demanda mais cautela e mais prêmio de risco na renda fixa de forma geral. Continuando agora para o Caio, os juros longos caíram bastante desde março. Naquele mês, os juros reais havia mais de 6,5% em vencimentos longos, como NTN-B 45. O que é muito acima dos juros neutro e por muito tempo, o que certamente seria
insustentável ao país. Ao que você atribui tamanha aversão à dívida brasileira naquele momento? Bem, Brasil ficar barato ou ficar com muito prêmio é quase a norma, né? Você não precisa de muito motivo para ficar pessimista com o Brasil, essa historicamente é a verdade. Mas de fato, 6,5 era o juro real implícito na curva, né? Se você fosse comprar uma NTNB no Tesouro Direto, esse era o preço. A nossa opinião é que era um prêmio excessivo, mas eu acho que isso vinha muito de dois principais pontos. Eu acho que dentro do doméstico, é o ponto que a gente acabou de falar, que esse é o ponto de incerteza que o Fernando trouxe do começo do ano, da pauta política, o que seria esse novo governo, quais seriam o programa de governo na parte fiscal ou na própria parte monetária, olhando mais à frente. Então, o mercado estava com medo, acho que os próprios pronunciamentos do governo estavam gerando essa incerteza. Mas olhando também do ponto de vista global, que eu acho que é sempre importante quando você vai falar de Brasil, a gente acha meio natural o nosso viés de achar que é tudo causado por nós mesmos, mas normalmente a gente é um beta, né, uma derivada de outros eventos globais, como preços de commodities, né? A gente é um grande exportador de grãos e minério. Então, assim, a perspectiva global naquele momento era de um Banco Central do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, tendo que combater a inflação no pé muito resiliente. Isso é um cenário muito difícil para o Brasil. E, ao mesmo tempo, a China ainda estava basicamente fechada por causa do Covid. Então, os dois principais vetores de risco no mundo, ou seja, os Estados Unidos subindo os juros, de forma bem simplista, que isso atrapalha as coisas do Brasil, porque o investidor estrangeiro, por exemplo, talvez não queira investir aqui no Brasil, porque ele está com juros mais altos lá fora para investir. Eu acho que esse é até o cenário atual que a gente está convivendo. A gente não sabia em que ponto o juro americano ia parar, se ia parar no 4, no 5, no 6 ou no 7. Então existia uma incerteza muito grande lá fora em relação ao juro livre de risco, que é o juro do Tesouro Americano. E, ao mesmo tempo, o cenário para a China também estava muito nebuloso. Estava realmente naquela discussão de reabertura ou não de China, que, de novo, é o maior consumidor de commodities do Brasil e o maior pauta comercial também. Então, são dois vetores importantes aqui globais, sendo bastante simplista, que atrapalham muito também a vida do Brasil e justificavam, de certa forma, os 6,5 que, para a gente julgava um prêmio exagerado naquele momento. Obrigado, Caio. Seguindo aqui para você, logo depois da última reunião do Conselho Monetário Nacional, os títulos de média duração ali em torno de 5 anos, eles negociavam bem acima ali da meta da inflação, com inflação implícita muito acima da meta da inflação, que estava ali em torno de 3, e até mesmo acima da meta anterior, tinha sido definido que era 4,5. E primeiro eu queria te perguntar por que os fundos de renda fixa não demandaram títulos pré-fixados nessa faixa, de modo a fechar a diferença, e se talvez isso tivesse relacionado a algum risco frente à nova composição do Banco Central que a gente tinha comentado aqui, que justificasse essa discrepância entre a meta da inflação e a inflação implícita. Bem, eu acho que a discussão de juro real e prêmio de risco no Brasil, se você for olhar historicamente, o Brasil ele sempre roda a inflação implícita, né? Você pega a NTNB, que é o juro real, quer dizer, você pega o juro nominal, que é o juro da curva de LTN, NTNF, você tira o juro da NTNB e acha a inflação implícita, ele roda acima da meta historicamente, porque o Brasil sempre teve dificuldades com inflação, né? Acho que essa é a forma mais eufemismo aqui de dizer, mas o ponto é que o que a gente pode acontecer para frente é que o Brasil ocorra um cenário de México, né? Eu acho que olhando para o nosso vizinho aqui, o México ele sempre foi um banco central até bem respeitado, sempre fez um ótimo trabalho, e ainda assim ele tinha dificuldade de entregar a meta, então as expectativas de inflação do Banco Central do México sempre rodaram um pouco acima da meta. Mas ninguém implicava com isso. Era quase um comum acordo do mercado financeiro com o Banco Central do México
de que, olha, tá bom, eu sei que você não vai entregar a meta perfeita, mas você vai entregar mais ou menos ali, e estamos quites, estamos satisfeitos com isso. Olhando para o que aconteceu no Brasil, a meta foi colocada em 3% em 2000, ali, acho que foi 2016, 2017, né? Minha memória é muito ruim. Mas, se você for lembrar, aquilo é um contexto em que a inflação despencou, ela chegou a rodar abaixo da meta. Obviamente era o Ilan, um professor bem respeitado daqui, né? Então acho que ele fez um ótimo trabalho, mas ele contou também com um contexto muito favorável. Você teve um choque de alimentos, de novo, muito para baixo, alimentação no domicílio, alimentação fora, que são partes importantes da inflação, se jogaram. Isso obviamente tem reverberações para as outras coisas, né? Se sua conta de alimentação, sua conta de energia cai, você pode cobrar menos no serviço, né, no limite. Então você tem pass-through, que a gente fala, para as outras coisas. E, além disso, você tinha um hiato enorme, você tinha um nível de desemprego no Brasil muito alto e, inegavelmente, isso caracterizava mais uma força desinflacionária muito boa para o Brasil. Então, você tinha uma conjunção de fatores muito positivas que estavam baixando a inflação. Só que você se coloca no cenário de hoje, agora, você tem, de novo, mais inflação forte em alimentos, que legal, está ajudando. Serviços está começando a cair, mas está rodando ainda próximo a 5,80. Esse é o grande desafio. Você conseguir baixar essa inflação de serviços, você não só precisa de uma expectativa de inflação ancorada, que é a parte importantíssima que o Banco Central sempre fala, mas provavelmente você vai precisar de um hiato no mercado de trabalho, você vai precisar gerar um desemprego. O desemprego está próximo dos lows, né? Então, eu acho que essa tarefa de entregar o 3% é uma tarefa muito complicada, é muito difícil. E aí, se colocando no lugar do board que a gente vai ter provavelmente à frente, será que vale a pena, no lugar deles, o custo de você gerar um desemprego muito alto, para, em vez de você entregar, vamos colocar 3,5%, 4% de inflação, que sempre foi o que o Brasil quis entregar 3%, será que ele vai fazer esse esforço de gerar uma recessão para entregar os 3% cravado? Acho que essa é a pergunta que o mercado se faz. E por isso que o mercado está dizendo que não, eles não vão fazer isso. Então, por isso que a inflação implícita fica acima da meta. Fica rodando próximo de 4, 4,5, 5. Porque o próprio mercado acha que não é crível esse cenário em que o Banco Central vai fazer o que a gente chama de whatever it takes, né, o que for necessário para entregar os 3%. Os 3% é uma meta de fato difícil, independente de quem esteja sentado ali. Então, acho que o mercado já acreditaria talvez no 3,5, 3,80, só que aí você ainda coloca uma situação política diferente, você tem que colocar mais prêmio ainda, vai para 4,5, 4,80. Eu acho que esse é o novo normal. Bom, obrigada, Caio. A próxima pergunta é para vocês dois. O Tesouro Direto vem ganhando cada vez mais investidores, alcançando inclusive 2,2 milhões de investidores ativos. Recentemente foi lançado o Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria complementar, e em breve há a previsão do lançamento do Tesouro Universidade para pais que desejam poupar para a faculdade dos filhos. Como é que vocês veem essas movimentações e como isso afeta os fundos de renda fixa voltados para os pequenos investidores? Vou começar aqui para o Caio poder tomar mais uma aguinha. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Tesouro Direto. Não sei se todo mundo sabe, o Tesouro Direto, a plataforma do Tesouro Direto é operacionalizada pela B3, em parceria com o Tesouro Nacional, né? Então o Tesouro Nacional entra com os títulos, com as políticas, e a plataforma, o dia a dia, roda lá dentro da B3. Então, a gente está bem junto com o Tesouro Nacional nessas ofertas de títulos lá do Tesouro, acompanhando o tempo todo lá a performance. E está sendo realmente bem sucedido, né? A gente está com 2.200.000 pessoas investindo já hoje no Tesouro Direto. Eu, particularmente, acho que esse número deve crescer bastante, né, ainda. Se a gente pensar só na quantidade de contas de poupança que a gente tem, que é a renda fixa mais popular para o brasileiro, né, o número é gigante. Então, acho que à medida que mais pessoas têm informação do que é o Tesouro Direto, da segurança, da rentabilidade, a gente deve crescer muito mais esse número ainda. Uma coisa bacana que está acontecendo é o lançamento desses novos títulos, né? Você citou. A gente lançou em 31 de janeiro o Tesouro Renda Mais, que é um título voltado para ser um complemento de aposentadoria.
E a gente lançou, aí a novidade, a gente lançou já o Tesouro Educa Mais. Esse foi o nome que a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, deu para o título. A gente lançou há 2 semanas. Então lá na B3, há 2 semanas atrás, a gente teve o lançamento desse outro título. A gente recebeu inclusive o professor Arum, que é um professor lá da Universidade de Virgínia, que em parceria com o professor Robert Merten, lançaram essa ideia desse tipo de bond, né, esse tipo de título voltado para uma poupança para aposentadoria. E o Brasil foi o primeiro país do mundo que pegou essa teoria deles, esse paper deles, e transformou num título realmente do governo. Então, ele veio para cá, o professor Merten não conseguiu vir, teve um problema de saúde lá, mas o professor Arum veio e foi um destaque na imprensa, inclusive americana, lá, por a gente ter sido pioneiro nisso. E isso está trazendo mais investidores, realmente. A gente já tem, do Renda Mais, que foi lançado em janeiro, 1 bi de vendas e, eu trouxe uma cola aqui, não quero pegar a cola, acho que 1 milhão de investidores já. E nesse título que a gente lançou há 2 semanas atrás, já vendemos 10 milhões de reais e 5 mil investidores. E qual que é a ideia desses títulos, tá? Só para dar um panorama para vocês. A ideia é ter um título longo, principalmente no Renda Mais, que é voltado para a aposentadoria, um título bem longo. Você adquire esse título, ele não vai te pagar nada até lá na data que a gente chama de data de conversão, e a partir daí ele começa a te pagar mensalmente tudo que você investiu, mais todo o rendimento desses anos ou décadas, ele te paga mensalmente durante 20 anos. Então a ideia é que você compre um título que vai ter essa data de conversão próxima da sua aposentadoria, e você tem 20 anos de rendimento a partir dali. Então é uma ideia muito legal. A gente tem títulos com conversão em 2060, para vocês terem uma ideia. Vai pagar até 2065, vai pagar até 2084. Eu com certeza não vou ver esse título vencer, mas vocês provavelmente sim. E a ideia é que você consiga se planejar. Então você pode comprar o título hoje ou fazer compras mensais, né? Tem até um simuladorzinho lá na plataforma do Tesouro Direto, que você diz quantos anos você tem, com quantos anos você vai se aposentar, qual é a renda que você quer ter a partir da data de conversão, e ele te fala quantos títulos você tem que ter até lá. É bem bacana. Então isso trouxe muita gente para o Tesouro Direto. E o Tesouro Educa Mais, esse que a gente lançou há 2 semanas, é um primo, um irmãozinho mais novo do Renda Mais. A ideia é que um pai, uma mãe, ou alguém que queira poupar para pagar os estudos de um futuro estudante universitário, compra o título. A ideia é a mesma, só que o prazo é um pouco mais curto. Então tem títulos vencendo, acho que o primeiro convertendo em 2030, tem acho que 18 vencimentos. Imagina que você tem um filho hoje, você quer garantir a faculdade dele aqui 18 anos, você compra um título que tem essa data de conversão daqui 18 anos, e por 5 anos daí para frente ele vai pagar mensalmente você pagou por ele mais os rendimentos. Então a ideia é complemente, ou seja, valor para pagar uma faculdade, uma pós, um intercâmbio, alguma coisa assim. Então, duas inovações que o Brasil está sendo pioneiro e está ajudando a trazer gente. Então, acho que isso está alavancando também. O pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional tem prometido mais novidades, né? Mais inovações ao longo do ano, então a gente deve ter outros tipos de título também. Então a ideia é alavancar cada vez mais nesse mercado. Então acho que o brasileiro vai descobrir mais ainda o Tesouro Direto e vai migrar uma boa parte, pelo menos da poupança, para essa modalidade. Eu acho que em relação a competir com fundos de investimento, acho que são 2 produtos diferentes, para públicos diferentes, com finalidades também específicas, né? Então, acho que não tem uma competição direta. Esses títulos novos competem, por exemplo, com o VGBL, com o PGBL, aí sim. Aí tem uma competição, vale a pena cada um fazer as contas, né? Incentivo fiscal e tudo mais, para ver onde que vale mais a pena investir. Mas acho que com os fundos, não vejo grande competição, mas aí o Caio pode complementar melhor aqui. Eu só tenho elogio só. Acho que meu pai já entrava na aposentadoria mais lá, já fez a simulação, vou fazer minha filha da educação. Muito boa iniciativa. Não tenho nada a complementar. Obrigado, gente. Agora outra mais direcionada para o Caio, mudando um pouco a geografia, né? O Caio como um gestor macro, acho que é legal a gente tocar um pouco aqui de Estados Unidos, que teve
nos últimos meses, aí, ano, uma arrancada ali, uma subida muito grande de juros, de 1,75 a mais de 5%, e ao mesmo tempo a atividade ainda segue forte, o desemprego, enfim, baixo, e enfim, queria perguntar como está a sua cabeça com relação aos Estados Unidos, como você está vendo o cenário lá e perspectivas para essa região. Essa talvez seja a resposta mais difícil, né? Você entendeu? Isso aí é de pergunta de $1 milhão. Acho que, primeiro, para trazer um pouco do cenário, os Estados Unidos ele ficou muito ali, assim como aconteceu talvez um pouco no Banco Central do Brasil, ele perdeu muito tempo acreditando que esse choque de inflação que a gente teve ia ser só transitório. Nós brasileiros já estamos acostumados. A gente tem choque de inflação, de alimentos, por exemplo. Eu tenho certeza que a inflação vai se alastrar para o resto de todos os itens de serviços, barbeiro, empregado doméstico, o que seja. Porque tem inércia na inflação também no Brasil. E os Estados Unidos eles falaram assim, ó, gente, tem um choque enorme, a gente está basicamente fazendo embargo na Rússia, que é um dos maiores exportadores de commodities no mundo, e essa inflação vai voltar. O problema é que não acontece bem assim. Você teve efeitos secundários para outras partes da inflação. Você vê a abertura de inflação nos Estados Unidos, ela começa a subir nessas partes mais voláteis, e depois a parte de serviços, recreação, e depois com a reabertura também, hotéis, passagem, todo mundo aqui sabe, né? Você checar a passagem para viajar de férias agora e antes da pandemia, outro nível de preço, né? Então, de fato, você não foi é muito difícil caracterizar isso como transitório. Transitório tudo é, né? Isso depende só do prazo de horizonte que você está olhando. E dentro do horizonte importante para a política monetária, não foi transitório. Então eles só começaram a subir juros quando a inflação estava rodando a 8%, eles estavam com juros zero. Então aquela discussão de juro real negativo no Brasil, que era muito raro, o juro deles estava quase rodando a -8%. Isso é um juros, obviamente, estimulativo, propositalmente estimulativo, que atrapalhou também essa questão da inflação, e então eles vão começar a atuar de forma muito atrasada. Então eles estão fazendo, na verdade, talvez hoje, a discussão é quase uma compensação. Eles tiveram sorte, mérito de conseguirem controlar as expectativas de inflação, de certa forma, apesar de eles terem errado o timing. O mercado continua acreditando que eles iam conseguir entregar a meta de 2%. Isso é verdade até hoje. E o cenário que a gente tem hoje, na verdade, foi os Estados Unidos subiu os juros, tá? Provavelmente vai rodar próximo a 5,5%, um juros extremamente alto, olhando o passado mais recente, eu diria nos últimos 20 anos, é um juro alto. A inflação está caindo de forma vigorosa. Acho que toda a discussão ela vai conseguir sustentar próximo a 2% ou um pouco acima, assim como tem essa discussão de Brasil lá também tem, de que a inflação talvez rode mais próximo de 2,5%, 3%, e o que o Banco Central vai fazer. E acho que a preocupação deles, apesar dessa melhora de inflação, tem sido que a atividade tem ficado muito resiliente. Então os caras subiram os juros mais do que todo mundo esperava, deram um mega ciclo de altas juros. Você teve os setores que são sensíveis aos juros reagindo, a parte do setor imobiliário americano, que obviamente todo mundo lá tem hipoteca de 30 anos, uma hipoteca que custava 3%, que você pagava ali todo ano, foi para 7%. Então você comprar uma casa nos Estados Unidos é uma coisa muito mais difícil. Esse setor sofreu muito, você teve uma queda em 4 trimestres consecutivos do parte de investimento em imobiliário, o que historicamente é importante, mas os estoques estão baixos e os preços já estão estabilizando de novo. Aí você olha para a parte de consumo e serviços, cara, o americano está muito bem obrigado. Para nossas famílias se comportou muito bem, eles receberam muito auxílio do governo, todo mundo ganhava um cheque de $1.000, imagina o que as pessoas não gastavam, né? Gastavam em criptomoeda, em qualquer coisa. Isso foi muito importante para a resiliência do consumidor. Então o que a gente está vendo hoje é um cenário que os Estados Unidos colocou um juro alto e ao mesmo tempo a atividade tem se mostrado forte. Então o que o Banco Central tem falado olha, eu posso subir juros ainda, eu estou aberto a subir juros, não estou dizendo que o meu trabalho acabou. Vai ser mais um ajuste fino, a gente não vai ver que
mais 200 bips, se depender de mim, isso é o Banco Central americano falando. E o mercado está acreditando que ele vai manter os juros altos por bastante tempo. Você tem um ciclo de corte precificado no mercado para mais ou menos meio do ano que vem. Isso que está sob juízo do mercado. Agora, a minha opinião é de que, assim como acontece no Brasil, em que você coloca o juro real muito alto, o que provavelmente é acima do neutro, depois você deveria rumar para o neutro quando a inflação vai convergindo para a meta. É assim que a política monetária deveria funcionar. E a discussão que a gente está tendo nos Estados Unidos com todo esse cenário é qual o juro real neutro dos Estados Unidos de curto prazo. É uma discussão acadêmica, importante, complicada, que na verdade só se conclui olhando para trás para os dados. E como eu falei, os dados estão mostrando que esse juro não está parecendo ser tão restritivo assim. Mas as coisas podem mudar. Eu acho que tem outros vetores como China, que está muito fraca, o terceiro motor do mundo junto com os Estados Unidos e a Europa, está muito fraca, é importante. Acho que é uma força inflacionária importante. A parte de indústria do mundo está muito fraca. Então, de um certo lado, você tem serviços muito bem e indústria muito fraca. Como é que vai ser essa convergência? Eu tenho mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que a precificação da curva americana hoje tem pouco prêmio de corte, porque caso a gente esteja errado e a economia desacelere mais forte do que já está desacelerando, que está sendo muito gradual, é um risco para baixo. Então, eu, de certa forma, tenho um viés de achar que os Estados Unidos está com bastante juros, mas tem estado errado nos últimos meses. Essa é a verdade. Bom, durante a pandemia, com a queda dos juros, era muito comum ouvir que a renda fixa morreu. Com esse novo ciclo de cortes no horizonte e a tendência de muitos investidores migrarem para a renda variável, como os fundos de renda fixa podem se preparar e, de certa forma, se proteger dessa fuga de investimentos? Posso colocar uma opinião aqui? Que é um pouquinho mais velho de mercado, já ouviu, a renda fixa morreu umas 10 vezes e a renda variável morreu, a bolsa morreu, acabou já também umas 10 vezes. Né? E quem é mais velho ouviu mais ainda, então não se assustem com isso. Tá? Bom, a gente sabe que a economia se move em ciclos e o mercado também, né? O mercado às vezes em ciclos mais curtos um pouco, então é muito comum ter esses pânicos e esses booms, né, que a gente estuda tanto, todo mundo achando que um lado morreu, o outro lado morreu. Então, a ideia é surfar sempre as melhores oportunidades de cada um dos mundos dos ativos. Aí, né? Então, não tem que ter esse medo, esse desespero aí, achando que um tipo de ativo não serve mais para investir. Isso é tudo cíclico. E os fluxos vão migrar para um lado para o outro procurando as melhores oportunidades, né? O Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que no mercado o dinheiro flui dos impacientes para aqueles que têm paciência, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência só para viver esses ciclos e aproveitar as melhores oportunidades. Então, não morreu, não vai morrer tão cedo, não. Concordo 100% com o Fernando aqui. Eu acho que, vendendo também um pouco do peixe, a vantagem de você estar no fundo multimercado é que você pode falar, se morreu, deixa que eu compro, e por aí vai, ser anticíclico em relação a isso. Normalmente é o que dá dinheiro, essa é a verdade. Mas de fato, o mercado é esquizofrênico, pendular, como você quiser caracterizar, mas a gente vai sempre de um extremo ao outro. A gente estava com o juro a 2% não tem muito tempo, agora a gente está com o juro quase a 14%. Então, esse tipo de volatilidade, para isso que a gente trabalha aqui, né? Para a gente poder sobreviver, ainda mais tratando de Brasil, né? Sempre muito volátil. E, de novo, no Brasil é difícil você falar que a renda fixa morreu, assim, ainda mais com o nosso histórico, a nossa volatilidade política, pode ter morrido por alguns meses, daqui a pouco volta e por aí vai. Mas acho que a vantagem de você ter multimercados é que você pode estar em qualquer lado, a qualquer tempo. Você pode estar na parte da renda variável, pode estar pessimista, otimista, ou na parte da fixa pessimista, otimista, e você tem essa flexibilidade de decretar ou não isso. Obrigado, gente. Vou fazer a minha última aqui, depois a Maria Fernanda pode fazer a última dela e a gente abre para o público. Mas ontem a gente teve o André Jacuski aqui, ele
trouxe uma visão bem interessante sobre China. Uma visão mais pessimista, enfim, contando um pouco sobre a dívida das empresas, principalmente imobiliárias lá, de mais de 300 milhões de dólares. Enfim, lá já tem muita coisa feita, então, enfim, você já tem, deu um exemplo que acho que é bem ilustrativo, de você já tem 3 ferrovias uma do lado da outra, por que você vai colocar mais uma lá? Enfim, eu queria mais entender a cabeça do Caio quanto à China, assim, se você compartilha um pouco dessa visão mais pessimista ou se você tem algum viés mais positivo. Com o André eu vou ter que concordar, não sei nem qual é o assunto. Não, assim, eu me interesso muito por China, eu acompanho a China há muitos anos, até aconselho todos que vão mais para esse caminho de economia, etc. Acho que é algo a ser estudado sempre, porque a gente tem pouco acesso aqui, mas é super interessante a parte histórica. Mas eu sou um cara que sou bastante pessimista com China no longo prazo, tá? Há bastante tempo. E acho que os argumentos que o André trouxe na parte de investimento e real estate são importantes. Eu acho que tentando... China é sempre um assunto complicado, vou tentar simplificar ao máximo aqui para deixar mais sucinto. O governo chinês está tentando sair do que a gente chama de middle income trap, né? Que é sair do país de renda média e se tornar um país desenvolvido que exporte só coisas de alto valor agregado e tem uma economia mais dependente do consumo, assim como, por exemplo, a economia inglesa, que tem 70% do PIB em serviços. O passado da China, se você for ver nos últimos 10, 20 anos, é uma economia extremamente dependente de investimentos, como o André trouxe. Você teve um investimento em capital dentro da China imenso, por isso que você tem essa malha logística absurda que você não encontra lugar no mundo, que não dá para substituir. E o que foi e como eles fizeram isso? Emitindo dívida nos governos locais. Diferente daqui no Brasil, que você vai olhar a dívida PIB do governo central, lá você tem que olhar também os governos locais, que é por onde o dinheiro flui. E você tem um grande ponto de que a China tem uma dívida enorme, em que é tudo muito duvidoso qual é o ROIC, né, qual é o retorno sobre o capital investido marginal dentro da China, e é por isso que eles querem fazer a transição para uma economia de consumo. Só que essa transição é muito complicada, porque você tem que, ao mesmo tempo, não deixar a peteca cair em termos de confiança do consumidor. O consumidor tem que querer gastar, tem que poder gastar, ter dinheiro para isso, ter balanço para isso, né, ter riqueza. Você não pode ter nenhuma quebra muito grande, porque você tem muita dívida. Então, o que eles estão tentando, de certa forma, fazer uma engenharia na economia ali? Eles estão querendo reduzir a presença do setor imobiliário na economia, que sempre foi um dos setores de maior investimento dentro do país. É realmente onde está a riqueza concentrada do país. Todo chinês, grande parte da economia chinesa, da população chinesa tem um apartamento, tem uma casa. Isso é pelo que eles lutam, pelo que eles trabalham. Então a economia toda chinesa sempre foi rodando em volta do setor imobiliário. E eles perceberam que, olhando para frente, isso não era o caminho a ser seguido, porque tinha muita especulação e eles não querem isso, eles querem uma economia de consumo. Então eles estão clamping down, que a gente fala, né, tentando quebrar as pernas de empresas, que eram empresas alavancadas, que estavam se alavancando muito, comprando time de futebol. Vocês ouviram já, Evergrande, futebol, isso não existe mais, né, tudo quebrou. Então, só que essa transição é muito difícil, porque no meio do caminho a empresa de incorporação quebra, ela não entrega o apartamento que ela estava construindo para o cara, o fornecedor não é pago, aí ele demite, aí você tem um emprego recorde de jovens na China, você tem um número boçal de estudantes se formando que não tem para onde ir. É um ciclo vicioso muito complicado, com muita dívida, e você está entrando numa parte num cenário complicado, que é uma desinflação. Porque quando você tem muita dívida e você entra num cenário de deflação, a gente entra numa espiral que a gente chama de debt deflation, porque você vai estar vendo cada vez menos dinheiro no seu bolso e, ao mesmo tempo, sua dívida está lá parada. Então, a sua capacidade de pagar essa dívida é cada vez pior. Então, a China está num cenário de transição em que é muito complicado. Eu acho que o mercado está começando a entender que o crescimento de longo prazo da China é outro. Não é mais aqueles 10% nominal que rodava, ou 6% real. É uma coisa mais próxima ao 2% nominal. Isso é muito importante para todo mundo. Isso é importante para o Brasil, importante para todos os mercados emergentes, importante para os Estados Unidos. Eu acho que o mercado está começando a incorporar essa ideia de que
o gigante, que sempre foi a China, vai ser menos relevante na margem para todos os lugares, e você tem vários quebra-molas no meio do caminho que podem ser perigosos. Então, só que essa transição é muito difícil, porque no meio do caminho... Perfeito, obrigada. No primeiro semestre, além da alta dos títulos públicos, a crise das americanas acabou trazendo grande aversão ao crédito privado, o que aumentou ainda mais os spreads nessa categoria de investimento. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esse fato e também das oportunidades que vocês viram nesse período? Legal. Boa pergunta. Os ativos de renda fixa privada, eles têm algumas características bem interessantes, né? Uma delas, a renda fixa em geral, né, mas a renda fixa privada, quando a gente está falando de risco de crédito, né, risco de você tomar um calote, em geral você consegue medir bem, né, as nossas análises de risco conseguem medir bem a probabilidade de um evento de crédito acontecer. Então você consegue, através das análises, dos ratings das empresas, das análises do mercado, setoriais, e análise de empresas parecidas com aquela que está emitindo o título, você consegue ter uma boa visão de probabilidade de ter um evento de crédito, de não receber o que você emprestou para aquela empresa, né? Os grandes investidores, os gestores têm ainda como amarrar alguns contratos que te ajudam com boas garantias, né, que te ajudam a minimizar esse risco. Mas uma característica muito interessante do risco na renda fixa diferente da renda variável, a renda variável você vai conhecendo o risco ali ao longo do caminho, o seu investimento vai perdendo valor, você vai indo para onde você queria e tal, você consegue sair com alguma perda e salvando algumas coisas. Na renda fixa, em geral, no crédito privado principalmente, se ocorre um evento de crédito, grande chance de você perder 100% do que você colocou ali, né? Porque quando você está investindo em renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma empresa, para um banco, para o governo, e até o vencimento ali, até a data do pagamento, o que acontece na prática é que você não tem mais aquele dinheiro, né? Você tem a expectativa de receber aquele dinheiro de volta remunerado, mas na prática você tem zero na mão ali durante todo aquele período. Então, se ocorre um evento de crédito, um calote, né, para falar um português mais claro, grande chance de você perder tudo que você investiu. Então, nessa classe de ativos, apesar de você ter como quantificar esse risco em termos de probabilidades, em termos estatísticos, se ocorre o evento, a chance de perda total é muito grande. Então, nessa classe de ativos, mesmo tendo todas essas análises, é muito importante a diversificação. Por isso que os gestores, os fundos, diversificam bastante, pulverizam ali quando você vai investir em crédito privado, principalmente, né? Então, essa é uma lição que, se a gente estava esquecendo, a gente se lembrou recentemente, né? Quando você tem vão ter 1% de chance de ter um default ali daquela empresa, daquele título. Se for aquele que ocorreu o evento, aquele 1% se transforma em 100% para você, né? Provavelmente você vai perder tudo que você colocou ali. Então, essa lição da diversificação na renda fixa, no crédito privado, é muito importante. Então, é isso que tem que estar sempre na cabeça da gente. Para o investidor, pessoa física, né? Acho que isso é mais importante ainda. A gente não tem todas as ferramentas que um gestor tem para fazer essas análises, que um grande fundo tem para fazer essas análises. Então, mesmo a gente estando muito confiante, achando que a empresa é muito segura, que o título tem um rating muito bom, a diversificação é fundamental. Então, acho que ficou bastante essa lição para a gente nesses eventos recentes. Nessa classe de ativos, apesar de você ter como quantificar esse risco... Bem, primeiro disclaimer, a gente não... Dentro do Trust Macro, a gente não tem nenhum produto de renda fixa corporativo, né? A gente não toma risco de crédito de outras empresas diretamente. Mas a minha opinião de não especialista, acho que o Fernando já disse muito bem sobre a grande lição da história. Em termos de cenário, olha que você tem ainda um direcionamento muito grande de canalização de investimento pelas plataformas, pelos bancos. Para esses investimentos de renda fixa, muitos deles são isentos, então você tem incentivo para colocar o seu dinheiro nesses instrumentos.
de certa forma, os spreads. O que são os spreads? Né? A diferença da taxa que você vai receber por estar tomando risco de estar emprestando dinheiro para essa empresa, como o Fernando falou, em vez de estar tomando risco do país, né? do teu país te pagar o teu título. Né? Esse spread, na minha opinião pessoal, assim, não sou especialista de novo, por essas questões estruturais do mercado, estava muito comprimido. E talvez continue comprimido para frente. E o que isso até teve certos efeitos colaterais no mercado. Né? As empresas repagavam as dívidas que elas tinham lá fora, dívidas caras, para emitir aqui dentro. Porque aqui dentro elas conseguiam emitir com pouco prêmio em relação ao rendimento delas ou o rendimento do título do governo. Né? Isso afetou o câmbio, por exemplo. Eu acho que o evento americano, de certa forma, serve como lição na parte de diversificação e talvez seja meio que um wake-up call para o mercado, assim, do tipo, olha, a gente precisa de você para investir em renda fixa privada, você tem uma análise boa da empresa que está investindo, tem risco grande, dependendo do que você está fazendo, então você demanda um prêmio X. Sendo sincero, não sei como isso vai ser para frente. Eu acho que esses fatores estruturais no mercado de incentivo à venda desses produtos e incentivo fiscal, etc., pode continuar com os spreads comprimidos. Eu simplesmente estou narrando como o mercado reagiu ao que parecia ser um prêmio, e ainda parece, na minha opinião, um prêmio baixo para esses títulos de renda fixa privada aqui no Brasil. O mercado acabou arbitrando, entre aspas, aqui, emitindo mais dívidas aqui, as empresas estão emitindo mais aqui do que lá fora. Obviamente, o custo lá fora também aumentou muito recentemente, isso atrapalha. Mas esses spreads abriram muito pós-americanas e estão voltando a comprimir de forma relevante. Ainda assim, não é uma classe que eu entendo, que eu seja especialista, mas é assim que eu vi esses eventos. Fernando, Caio, muito obrigada pelo tempo, pela disposição. Foi uma honra receber vocês. Agora a gente vai abrir para perguntas do público. Rendimento delas ou o rendimento do título do governo. Isso afetou o câmbio, por exemplo. Queria agradecer muito pela palestra. Acho que para a gente daria uma honra receber vocês. A minha pergunta se conecta um pouco com o que a gente estava falando de China e o cenário lá, e também, enfim, acho que está tendo uma dinâmica recentemente de muito capital saindo da China e talvez buscando alternativas. Enfim, recentemente os Estados Unidos proibiu o investimento em alguns setores de tecnologia dentro da China, também tem esse risco de guerra. E também acho que, mais especialmente sobre o Brasil e acho que principalmente México, tem essa questão do nearshoring, que muitas empresas estão vendo que, enfim, não tem como você botar toda a produção dentro da China, na Ásia, tem que puxar um pouco mais para perto aqui na América Latina, talvez. Então eu queria entender como é que vocês veem isso para o Brasil especificamente, enfim, como que essa entrada de capital, talvez, que antes estava alocada na China e que está buscando outros emergentes, especialmente estão mais perto dos Estados Unidos, como isso pode impactar o Brasil? Obrigado pela pergunta. Acho que tudo começou, essa história que você trouxe de saída de capital da China e pouco de outros emergentes, tudo começou com a guerra da Rússia, né? Eu olhava a Rússia bem de perto, até tinha investimento na Rússia, infelizmente, na época da guerra, mas o grande visor de águas disso tudo foi que o governo americano, o Tesouro americano, ele sancionou as reservas do Banco Central Russo e sancionou uma lista enorme de ativos, etc. Mas ao ele sancionar as reservas do Banco Central Russo, a Rússia era o melhor país emergente em termos de fundamento macroeconômico, assim, mas de longe. Parte de balanço de pagamentos, resiliência, o framework que eles tinham era muito bom. Aquilo tudo foi por água em questões de segundos, porque o grande problema da Rússia naquele momento é que tudo que ele tinha de ativos, que eram títulos do Tesouro Americano, que é o ativo supostamente mais seguro do mundo, não valia mais nada. E, inclusive, os gestores que tinham posições de investimento na Rússia, por causa desse mesmo vetor, viram as ações dele que eles achavam que poderia ter um estresse de cair 50%, uma queda, estou inventando aqui, uma queda forte, caiu 100%. Você nunca mais vai ver esse investimento. Ele sumiu, assim como se fosse um evento de crédito, só que você está investido em equity, né? Isso para qualquer investimento, independente da resiliência ou do fundamento econômico do investimento que você tem. Então, a partir daquele momento, você criou um risco que o mercado não sabia que existia. Que as ações, dependendo de onde elas estão paradas, elas podem valer 0
simplesmente por uma ordem, ou por uma guerra, ou por qualquer fator exógeno que o governo americano decida, ou outro governo desenvolvido decida. Então, isso foi, obviamente, o mercado fez analogia óbvia dos investimentos para a China. Se eu tenho investimento na China, a China está em uma guerra fria, com aspas aqui, com os Estados Unidos já nos últimos anos, desde que o Trump entrou para o governo, acho que o tom mudou. E esse é um risco inerente da oposição. Acho que qualquer gestor que tem ações dentro da China, empresas que podem ser muito boas e ter um ganho de capital relevante, tem que pensar que o estresse dele é que ele vale zero. Então ele tem que procurar alternativa. Mas quais são as alternativas? Dentro dos países emergentes, né? Você tem Brasil, que é um país líquido, mas com muita incerteza política sempre, muito vetor. Todos os dias tem que haver jornal, porque você tem que achar que acontecendo com o estresse vai cair 50%. Você não consegue simplesmente atribuir um fator externo como uma parte do risco. Aí realmente é uma possibilidade, mas tem um prêmio no final. Como a gente falou, por exemplo, parece um prêmio muito bom. Qualquer investimento investir, mas tem um prêmio. Esse é o outro lado, você tem o Sudeste Asiático. Parece ser talvez a grande solução de muitos investidores, sejam investidores de FDI, né, de investimento direto nos países para uma planta, ou uma empresa vai fazer uma fábrica. Parte desse nearshoring, ele não é só para perto, ele é para países aliados ao eixo Estados Unidos, enfim, ao eixo dos aliados, né? Então acho que grande parte dos vencedores é Sudeste Asiático, que tem mercados bem desenvolvidos, Norte da Ásia também, Coreia, enfim. E você tem o México, que é um país que, independente do viés político, você tem muito menos ruído político. Você tem o AMLO lá que vai ter uma eleição agora que muito provavelmente quem vai ganhar vai ser uma pessoa que ele vai indicar. Então você não tem muito ruído e é o jardim dos Estados Unidos, né? Basicamente isso. Enfim, e tem GCC, que é basicamente a Arábia Saudita, Catar, etc. Que são países também, mas que são países caros. Então o Brasil, assim como a gente falou na parte de fluxo, acaba sendo um pouco de resta um. Você quer investir em país emergente ou você quer... Nearshoring eu acho que não, por questão logística ruim, parte tributária ruim do Brasil que pode melhorar na próxima década ou próximas décadas. Mas, em termos de investimento de fluxo de capital normal, fluxo de capital mais hot que a gente fala, né, mais volátil, é realmente um lugar que se beneficia da questão de falta de alternativas. Boa tarde, obrigado pela palestra. Eu tinha uma pergunta para cada um. Aí eu queria começar com o Fernando. Você falou que a B3 é quem gerencia o Tesouro Direto. Eu queria saber quais são os caminhos que você vê hoje para promover um pouco mais a educação financeira no país, porque a gente tem menos de 5% da população, né, com o CPF na bolsa. E eu queria saber se existe algum programa que vocês têm com o governo e como é que isso está sendo desenvolvido. Legal, obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem feito várias iniciativas. Bom, a gente tem uma área de educação financeira lá onde eu trabalho, né? Tem um time lá pensando em iniciativas de educação financeira. Nós temos um programa de parcerias também, então anualmente a gente solta um edital para participantes do mercado que queiram desenvolver programas de educação financeira com a parceria da B3, da Bolsa. Então a gente coloca dinheiro nesse programa, a gente coloca especialistas, a gente desenha a quatro mãos desses programas, a gente tem feito mais ou menos entre 25 e 30 projetos de educação financeira em parceria com bancos, corretoras, assets, empresas listadas. Tem um movimento grande no mercado inteiro em relação à educação financeira, né? Todo mundo tem uma área de educação, está criando conteúdo de educação, falando dos participantes do mercado. Então é um assunto que está bem quente, né? Mas você tem razão, a quantidade de investidores ainda é pequena, se a gente comparar principalmente com outros países. E a gente acredita muito que a educação financeira tem um papel nisso, né, de levar essa informação, esse conhecimento das oportunidades do mercado, dos riscos também, obviamente, para a pessoa física e aproximar a pessoa física dessas oportunidades de investimento. Falando do Tesouro Direto, mais propriamente, como eu falei, a gente acredita muito que tem espaço para crescer, e que falta realmente a informação, falta conhecimento.
de uns anos para cá surgiu muito influenciador, muita gente falando de renda variável, né? Então na internet, se você digitar no Google lá como ficar milionário em 15 dias, com ações ou com opções, com qualquer ativo que você imaginar, tem alguém falando lá, né? Então, hoje tem muita informação, mas tem gente fazendo conteúdo de muita qualidade, mas também tem muita desinformação, então tem que dar uma separada. Então, parte do nosso papel, não só da B3, mas de todos os participantes do mercado, é criar conteúdo de qualidade mesmo que seja confiável. A gente acredita que isso é um trabalho de formiguinha, mas está sendo feito e deve alavancar o mercado e o número de investidores nos próximos anos, com certeza. Aí, já a segunda pergunta para o Caio. A gente está com a Argentina aí, se eu não me engano, com 118% de juros que ele jogou agora. E aí eu queria saber quais seriam os efeitos que você vê para o Brasil com um país tão instável do nosso lado e com juros tão altos. Essa informação, esse conhecimento das oportunidades do mercado... Olha, eu acho que hoje efeitos muito baixos, assim. Eu acho que os links que você tem, o grande link sempre foi o comercial, sempre foi um grande parceiro, principalmente na parte de automóveis com o Brasil. Esses links foram se esvaindo já com a deterioração da economia ao longo dos últimos anos. Muito tempo que a economia argentina está numa situação muito ruim. Então acabou que foi naturalmente, organicamente, perdendo relevância dentro do link comercial, que era o mais relevante. Dentro de link financeiro, a Argentina passou a ser país nem mais fronteira, né? Porque assim, você tem umas determinações do MSCI, em que um país é um país emergente, um país desenvolvido, ou um país de fronteira. A gente não está mais não é nem mais fronteira. Então, assim, a alocação de dinheiro pré-determinada nesses países, nesses fundos passivos que poderiam, de fato, ter uma cota ruim, que poderiam sofrer com isso e, por consequência, ter resgates e ter que resgatar do Brasil. Esse é um tipo... Estou dando uma hipótese de um link financeiro, que seria bem comum. Hoje não vai mais existir. A pessoa que tem dinheiro na Argentina investido, ela sabe o que ela está fazendo, muito provavelmente. Assim, ela tem uma noção que o estresse, de novo, o quanto ela pode perder bastante, né? Então, vão ser investimentos pequenos. E essa analogia com o Brasil, eu acho que hoje é muito, muito, muito baixa. A gente tem poucos links com a Argentina. Opa, boa tarde, meu nome é Gabriel. Primeiramente gostaria de agradecer pela palestra. E, bom, eu tenho duas perguntas, mas uma meio idealizada. Bom, a primeira pergunta é se a nova reforma tributária seja efetivada, o que se esperar do cenário tanto da visão sobre a renda fixa no cenário do mercado financeiro, quanto da possível instabilidade dos investimentos estrangeiros no país? Essa é uma pergunta ou são duas? Essa é a primeira. Não, eu acho que tudo que o investidor procura, seja ele estrangeiro ou residente, ter um mínimo de confiança, né? Ter um mínimo de estabilidade aí. No Brasil essa palavra estabilidade é até bem difícil a gente usar, mas ter um mínimo aí de confiança no país, na economia. Então, a política fiscal, a política monetária faz parte disso, né? Então, quanto antes a gente conseguir dar essas sinalizações para o mercado, melhor. Mais a gente vai conseguir atrair capital e mais a gente vai conseguir desenvolver o nosso mercado aqui. Então, a gente tem que aquelas nuvens que eu falei no começo começaram a se esvair um pouco, tem que limpar realmente esse céu, né? Então, pelo menos dar uma direção, independente de viés ideológico do governo que está no poder ou não. Você dar essa confiança na macroeconomia para o investidor é fundamental. Eu acho que começando a dar alguns passinhos, da mesma maneira que aconteceu a primeira vez que o PT chegou no poder, né, que tinha um apocalipse sendo previsto ali, se isso acontecesse, e aos poucos isso foi se diluindo. Eu acho que agora num patamar muito menor, mas também se gerou uma expectativa de alguma coisa,
uma coisa muito disruptiva acontecendo no mau sentido, isso está se esvaindo um pouco. Então, estão dando alguns passos aí, se continuar seguindo esse caminho, acho que o horizonte é uma melhora aí no cenário geral. Bem, se eu puder complementar aqui o Fernando, acho que assim, o número, se não me engano, assim, estou tentando lembrar de cabeça aqui do Brasil, era 182. 182 era o ranking do Brasil dentro dos países com melhor ou pior esquema tributário, que tem mais dificuldade de fazer negócios. O Brasil é o país 152. Então, assim, é o famoso pior que está, não fica, na minha opinião. E, infelizmente, é uma reforma que, caso passe, né? A implementação é ao longo de décadas, vai ser para minha filha, quando ela já estiver com a minha idade, vai estar vigente isso. Mas eu acho que esse é um dos grandes problemas de crescimento do país de longo prazo. Assim, eu acho que o fato da gente estar endereçando esse problema é muito importante. Se você for fazer uma análise básica de tempo gasto com tempo e dinheiro, principalmente gasto com questões tributárias no país, é um absurdo. Assim, não se compara com nada, com o OECD, nível África subsaariana, eu não estou exagerando, é realmente muito, muito ruim. Então, eu acho que você endereçar isso já é por mais que seja um passo de cágado realmente muito devagar, é uma solução. Então, isso para o mercado, eu acho que como o Fernando trouxe, em termos, o mais importante é a sinalização hoje. A sinalização que a gente está indo para uma direção boa, que traga confiança de que o país está fazendo reformas ainda que sejam estruturantes, que deem possibilidade que a gente cresça no longo prazo. Bom, a segunda pergunta não é tão voltada dentro desse nicho, mas eu acho que chega a tangenciar. Bom, num cenário onde o acordo entre Mercosul e União Europeia seja efetivado, o que se esperar tanto da efetividade desse acordo dentro do agronegócio de forma geral, em relação aos seus investimentos que vieram crescendo nos últimos anos e tem uma expressiva importância no PIB do Brasil e, de certa forma, como isso poderia acabar, direcionando talvez uma maior aplicação de investimentos dentro desse nicho, ao invés de, por exemplo, outros tipos de investimentos. Tributárias no país é um absurdo. Não se compara com nada, com o SD. Bem, eu não sou especialista no assunto de acordo comercial, sendo sincero, mas tentando dar uma visão mais generalista. Assim, acordos comerciais normalmente são bem benéficos. O problema é a dificuldade de você entrar em comum acordo, principalmente num momento em que a discussão é toda de polarização em qualquer ponto, assim, é de protecionismo. Então eu sou muito cético, na verdade, em relação à capacidade dos acordos comerciais que a gente está vendo, não só em relação ao Brasil, mas em relação no mundo inteiro, de serem propriamente produtivos e importantes no longo prazo, porque eu acho que vão ter vários caveats, né, várias exceções em que você acaba protegendo o setor agro, o setor de pesca do seu país, enfim. De novo, eu não sou especialista no ramo, mas não acho que seria tão, assim, que o endgame disso, que o final, a conclusão vai ser uma coisa revolucionária ou que mude o aspecto como pode ser uma reforma tributária, por exemplo. Oi. Obrigado, Caio e Fernando, aí, pela palestra. Bom, a minha pergunta tem a ver um pouco com a renda fixa aqui no Brasil. A gente viu agora as coberturas nos últimos meses fechando, os preços dos NTN-Bs, dos prefixados, se valorizaram bastante, né, por causa de uma expectativa de corte de juros, que só começou efetivamente agora. Então a gente já viu uma subida boa nos preços desses títulos, mas eu vi também
uma estatística que mostra que durante o período de corte de juros, né, sem contar o período pré, que os prefixados tendem a se valorizar, não lembro agora o número exato, mas se valorizam mais do que o CDI na média. Então vocês acham que a expectativa durante esse corte é isso continuar acontecendo, ou como já subiu bastante, você acaba protegendo o setor agro, o setor de eu acho que tem espaço ainda, né? Eu acho que, apesar de já ter os preços já terem subido, a gente ainda tem espaço. Vai depender muito da amplitude desse corte de juros, né? O mercado já está meio precificando isso, mas quanto isso vai se concretizar é que vai acabar dizendo mesmo como é que os juros vão se comportar, como é que os preços dos títulos vão se comportar. Na minha visão, acho que ainda tem espaço para ganho nesse mercado, sim. Sobre análise histórica, você está falando, usualmente assim, a curva de juros próxima do início do ciclo de corte, acho que melhorou. Logo antes de você começar um ciclo de juros de corte de juros, a curva tende a precificar historicamente próximo de 2% de queda, 200 bips que a gente fala de queda. Essa é a análise histórica. Aí dessa vez, logo agora, antes de começar os cortes, você já tinha um juro indo de 13,75 para próxima, a taxa terminal chegou nos dias seguintes ao Copom, próximo a 8,5 de taxa terminal. Então é um ciclo bem extenso já precificado, né? Obviamente a gente está vindo de quase 5 meses aí de um rally, que você lembrou bem, em que essas expectativas foram aumentando o tamanho desse ciclo. Eu tendo a concordar com o Fernando, a nossa maior alocação hoje de risco dentro do fundo é em NTNB, então a gente gosta muito do juro real especificamente, o nominal a gente tem mais dificuldade porque a gente veio aplicado em juros nominal, né? A gente veio comprando esses títulos pré-fixados em março, quando estava todo mundo desesperado com arcabouço, com fiscal, etc. A gente comprou esses títulos, o mercado basicamente chegou no que a gente achava que era o justo, na parte nominal. E por que no final a gente gosta do juro real? Porque eu acho que no meio do caminho, se tratando de Brasil, é sempre bem complicado. E o juro real ele te oferece um colchão muito importante, que é a inflação implícita. Como a gente estava falando, a inflação implícita hoje está rodando próximo a 4,70, dependendo do prazo, 4,5, entre 4,5 e 4,5, dependendo do prazo que você está olhando. Essa é uma inflação que, assim, na nossa percepção de prêmio de risco, a gente acha que esse próximo Banco Central talvez mire uma meta de entre 3,5 e 4, e você coloca mais 1% ali de prêmio de risco. É uma implícita acho bem razoável, como um seguro em que você ganha ao comprar. Então, no cenário pessimista de Brasil, você provavelmente vai se proteger com a simplista subindo, então você está comprando um juro real de 5% mais ou menos. E a gente acha que esse ciclo, em algum momento, não no curto prazo, porque a gente está muito preocupado com os próximos meses, pode ser mais acelerado do que o mercado precifica. Não em relação ao tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo a gente acha que vai ficar próximo entre 9 e 8, que é onde o mercado precifica, mas o caminho até lá pode ser mais acelerado, mais para o ano que vem. Esse ano a gente está bem confortável de que o Banco Central provavelmente vai manter esse pace, né, esse ritmo de 50 bips por reunião. Então, com isso, a gente tem uma alocação de médio e longo prazo, que é comprado nessas NTNBs, que é aplicado nesse juro real intermediário de 5%, que a gente acha que a gente está exatamente aplicado na parte da curva em 2026, que já pega esse Banco Central com uma composição diferente, então a gente acha que é uma boa alocação de patrimônio. E o meio do caminho, eu acho que, só para não estender muito, mas o meio do caminho é complicado, porque você vê que o prêmio do Brasil em relação ao juro americano, que eu cheguei a comentar, não só no Brasil, você pega o de emergência em geral, a curva de emergente contra a curva americana, você tem só um spread de 200 bips, de 2%. Então, para você investir no país emergente em vez de investir nos Estados Unidos, você ganha 2% de prêmio. Historicamente, isso é muito, muito baixo. Faz sentido estar baixo? Faz. Eu acredito que isso faz bastante sentido, porque a inflação nos emergentes caiu primeiro, o ciclo de juros dos países emergentes começou antes, mas eu acho que em certo
ponto da discussão de crescimento dos Estados Unidos, que a gente estava falando mais cedo, esse prêmio pode ser um pouco exagerado. Então hoje a gente está um pouco desconfortável e preocupado com essa diferença de valuation, né, essa diferença de preço, de forma geral, entre Brasil e países emergentes em geral, com os Estados Unidos, e por isso que a gente está numa posição mais conservadora. Primeiro, agradecer a palestra, eu achei também excelente. A minha pergunta é também para você, cara. Falando também nessa linha desse investimento de vocês em NTNB, que você já tinha comentado, vocês seguem investindo. A minha pergunta, na verdade, eu queria saber se vocês observam o título americano com um spread grande também, vocês têm interesse em fazer aproveitar essa mesma oportunidade de aproveitar, se eu não me engano, o spread está em níveis mais altos desde 2008, eu li alguma coisa assim, então eu queria saber. Então vou trazer mais detalhe ainda para essa discussão. A discussão do juro americano, hoje o juro americano basicamente, de forma bem simples, você tem um juro real nos Estados Unidos de 2% para sempre. No curto prazo ele vai até próximo de 3 e pouco, no próximo ano, porque a inflação está caindo, né, e o juro está basicamente parado nos próximos meses, começa a cair no ano que vem, então vai para 3, e depois ele converge para 2, fica 2 até onde a visão alcança. Como você falou, é um juro historicamente, dentro desse período após crise financeira de 2008, é um juro bastante gordo. Só que você olha num período mais prolongado, você pega a década de 70, 80, onde a inflação foi bastante alta, ele já não se mostra um juro historicamente tão gordo assim, e aí que cai a discussão de prêmio de risco. Como eu falei, assim, a minha opinião é que esse prêmio me parece uma simetria positiva. Se você tem qualquer decepção de crescimento nos Estados Unidos, principalmente, acho que as pessoas podem simplesmente parar e concluir que, na verdade, a gente está no mesmo panorama que a gente teve desde 2008, em que o juro real dos Estados Unidos neutro roda próximo a 0,5%, então estaria com 2%, que é muito acima e, portanto, muito restritivo. E isso importa na nossa discussão de Brasil. Eu acho que a alocação de dinheiro, na verdade, é bem simples. Para que você, como investidor, você, seu pai, sua família, o que você prefere? Você prefere ter seu dinheiro investido aqui no Brasil rendendo 4% real, ou nos Estados Unidos rendendo 2%, ou 5%, ou 2%? Qual o spread que você precisa para tomar esse risco que a gente chama de risco de fronteira, né? Eu prefiro ter o meu dinheiro investido lá nos Estados Unidos, que sempre deu certo, ou aqui na nossa época das bananas, né? Então, acho que uma forma de você olhar isso talvez seja colocando o spread do CDS, que é o prêmio, seria o seguro contra a default da dívida externa brasileira. É uma discussão bem complicada, porque o Brasil não tem dívida externa relevante, então é meio difícil, mas eu acho que é um bom parâmetro do que seria o prêmio que você gostaria de cobrar por estar investindo no Brasil. Esse prêmio hoje roda próximo a 170, 180 bips. Então, se você pega a NTNB, que roda 5, desculpa, você pega a taxa dos Estados Unidos, que roda 2, adiciona esse CDS, você vai mais próximo de 4. Então, você vê que o Brasil não está com muita diferença para o que seria esse valor justo. Então, a gente está num momento que eu acho que demanda cautela. Eu acho que não é um momento trivial, a gente está com muita incerteza no cenário internacional, seja pela trajetória de inflação, que eu acho que continua uma incógnita, se vai convergir ou não para a meta, seja na parte de atividade, em que você tem um cenário muito dicotômico. Você tem os serviços no mundo, todo mundo viajando, todo mundo gastando em restaurante, saindo para jantar. Essa é a realidade que qualquer lugar do mundo está vivendo, seja país emergente, seja Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a indústria é muito fraca. Eu acho que isso, obviamente, muito relacionado ao crescimento da Ásia, né? Então é uma dicotomia que o momento talvez converja. E convergir para onde? Para todo mundo crescer ou desacelerar? Então acho que essa incerteza toda demanda que a gente tenha mais cautela nesses próximos meses. É uma discussão bem complicada, porque o Brasil não tem
dúvidas tendo relevante, então é meio difícil, mas eu acho que é um bom parâmetro do que seria o prêmio. Bom, galera, a gente vai fechar aqui o nosso sexto painel da semana. Eu queria agradecer de novo muito ao Fernando, ao Caio pela presença. Uma honra a gente estar aqui com vocês, prestigiando aí nossa sexta edição também da Semana de Mercado Financeiro aqui da PUC. Antes da gente se despedir, e tem um coffee break lá fora também para todo mundo que está aqui na palestra, vocês também, caso queiram ficar lá, a gente gostaria de fazer primeiro um pedido para vocês aproveitarem os estandes que estão aqui fora. A gente está com o pessoal do RH, tanto da B3 quanto da Trust, tem o pessoal do RH do BTG aí também para vocês conversarem e, enfim, tirarem dúvida, pegarem contato de pessoas que, nesses lugares que são super legais para trabalhar e para estagiar. E a gente queria fazer um sorteio aqui de um livro que a gente trouxe para o público que veio. Eu vou botar o livro aí, boa. Deixa eu pegar, eu vou pedir para um de vocês dois falar um número de 1 a 35. 33. 3. Stefano 20. Bom, galera, enfim. A gente vai sortear também outros brindes aqui que a B3 trouxe. Acho que é mais legal sortear aqui individualmente. Quer que eu chame o pessoal da RH da B3? Porque acho que tem umas camisas que são femininas, outras masculinas. Acho que tem os dois modelos. Chama lá. E tem um livro aqui que o pessoal trouxe para vocês, que é do nosso acervo lá, bem legal. É um livro que foi editado pela Bolsa aqui do Rio, falando aqui do entorno do prédio da Bolsa, Praça 15 e tudo mais, um livro que não existe mais para comprar por aí, mas bem bacana. Eu gosto muito desse livro. Que são super legais para trabalhar e para estagiar. Mas tem alguma camisa masculina e feminina e a gente queria fazer as duas aqui de um livro. Tá, perfeito. Tá, então vamos lá, vamos começar sorteando o primeiro livro aqui que a B3 trouxe. Quem falou o primeiro número foi o Fernando, então fala um aí, cara. Deixa eu pegar um 12. Para um de vocês dois falar um número. Cleo Olímpio. Tá aqui? Não? Então vai para o seu que é depois. Kiara Ambran. Tá marmelado isso aqui, só vai pra gente da liga. Fernando, tem mais algum número aí? Afonso Castro. Parabéns aí. A gente vai sortear também outros brindes aqui que a B3 trouxe. Tá, agora vamos começar pelas camisas. Essas duas aqui são femininas, né? Caio, Fernando, mais algum número? Por favor, 3. Arthur Pessoa. Tem uma camisa aqui da B3. Parabéns. Outro. Caio, Fernando agora. 20. Gabriel Paz Leme. Aqui. Parabéns aí. Quem falou o primeiro número foi o Agora os dois últimos, tem que ser duas meninas agora. Maracaia. 17. Cleo Olímpio. Putz, foi homem, tem que ser mulher. Justo, boa. Pulsa também aqui, cara. Gabriela Aquilo de Souza. Parabéns. Agora o último. Fernando. Afonso Castro. Tem que ser a menina. Parabéns aí. Catarina Lobo. Mais um da liga aí. Parabéns. Bom, galera, acho que com isso a gente só vai entregar aqui um presente da liga, tanto para o Caio quanto para o Fernando.